Fique aqui para eu explicar para você por que a matéria é neutra, de onde é que surgiu isso. Seguinte, existe uma corrente filosófica chamada gnosticismo, ou gnose, que significa, a grosso modo, conhecimento. Essa corrente filosófica ela surgiu já no primeiro século depois de Cristo e ela dizia que você evolui espiritualmente através de um conhecimento, por isso que é gnose, de um conhecimento secreto. Essa corrente filosófica dizia, portanto, que a matéria é má em si mesma. A matéria é má em si mesma. Ela é uma derivação de um ensinamento platônico, e que depois nós temos os ensinamentos em Aristóteles, que vão dizer que a matéria ela não é má em si mesma, tá? Vamos seguir aqui. Quando São João Evangelista escreve, lá no início do seu evangelho, no prólogo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14, salvo engano, eu sei que está no Evangelho, primeiro capítulo do Evangelho de São João. Versículo 14, primeiro versículo, ele começa assim, no princípio era o Verbo. Lá no versículo 14 ele diz, e esse Verbo se fez carne. Ele está escrevendo exatamente contra essa corrente filosófica que unia filosofia platônica e até algumas ideias de filosofia oriental, religião oriental. Ele está escrevendo contra essa filosofia que dizia que a matéria era má em si mesma e que, portanto, nós devemos lutar para nos libertarmos da matéria, do corpo. Então ele diz, no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui entra-se um problema. Ora, se existia um princípio filosófico platônico que dizia que a matéria era má em si mesma, que nós devíamos lutar contra essa matéria, como é possível que um Deus se faça carne? E aí surgem outras correntes dentro do gnosticismo, como os docetas, né? Que significa aparência, né? Parecer, que diziam que Cristo não era carne. Aquele corpo dele era uma aparência de corpo, era aparência de carne. Por quê? Porque seria um absurdo um Deus se encarnar, tornar-se carne. Portanto, para essa filosofia gnóstica, a ideia de que a matéria pode ser utilizada para fins bons é completamente absurda. Para essa corrente gnóstica, a matéria ela é má em si mesma. Portanto, o próprio Verbo se encarnando, né, seria um absurdo. Ora, mas se Jesus não se encarnou, não houve sacrifício, porque o sacrifício aconteceu na carne de nosso Senhor Jesus Cristo. E a própria Sagrada Escritura diz lá em Gênesis, no princípio Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Portanto, presta bem atenção, o mal ele não existe como substância. Deus não criou o mal como substância. O mal é a ausência, é a privação da graça, é a ausência de bem. Não existe mal enquanto substância. Mesmo os demônios, mesmo Satanás, ele é mal por vontade própria, porque ele se afastou deliberadamente da graça, se afastou de Deus, não quis servir ao Senhor, mas Deus não criou os demônios, não criou a substância má. E aí, não apenas São João Evangelista, como também os padres da igreja, os primeiros cristãos, já na era primitiva, lutaram ferrenhamente contra essa heresia gnóstica que tentava dizer que a matéria é má em si mesma e que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo não era um corpo físico, mas um corpo aparente. Então esses primeiros cristãos fizeram uma síntese com a filosofia aristotélica, não mais com a filosofia platônica, mas com a filosofia aristotélica, porque em Aristóteles a matéria não é má em si mesma, mas ela é neutra. E também Santo Tomás de Aquino fez uma síntese perfeita e isso chegou até nós com essa exata conclusão. A matéria, ela não é má e nem pode ser má em si mesma, porque senão não haveria sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é um ponto muito importante e grave. Sério, seguinte. Algumas correntes de natureza filosófica, teológica, religiosa, como algumas correntes dentro do protestantismo, essencialmente dentro do protestantismo, melhor dizendo, têm dificuldade em adorar nosso Senhor Jesus Cristo enquanto homem. Porque quem é Jesus? Quem é a pessoa de Jesus? Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Ele é 100% Deus e 100% homem.
Nós adoramos a Jesus não apenas no seu aspecto espiritual, não o Espírito de Jesus, não o Verbo. Não existe isso, essa separação. Nós adoramos Jesus. Nós adoramos as mãos de Jesus, o rosto de Jesus, os cabelos de Jesus. Nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. Ele é completamente Deus, Ele é Deus. Não como os mormons, né? Porque para os mormons, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus, mas não Deus. Não. Jesus para nós, Ele é Deus. E Ele é Deus na carne, porque o Verbo se fez carne. Portanto, quando nós estamos em adoração a essa pessoa chamada Jesus, nós estamos reconhecendo que Ele, objetivamente falando, Ele é Deus, inclusive na sua carne. Não é como se fosse uma capa, sabe? Em que aquilo ali é uma aparência humana e nós adoramos somente o que está essencialmente que seria Deus. Não. Nós adoramos todo esse ser. Nós adoramos Jesus. Nós adoramos Jesus. Nós adoramos Jesus, as mãos de Jesus, o sangue de Jesus nós adoramos. O rosto de Jesus nós adoramos. As mãos, os pés de Jesus nós adoramos. Entende? Isso aqui precisa ficar claro porque nós não, como católicos, nós não fazemos esta separação. Nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque para nós a matéria ela não é má. A matéria ela é neutra. E esse princípio ele se aplica em tudo, porque é um princípio. Portanto, existem situações, ocasiões em que a matéria, seja o que for, uma arma, por exemplo, ela pode ser utilizada para o bem quanto para o mal. Ela pode ser utilizada para o bem, se for para defender uma mulher que está sendo assaltada, se for para a própria defesa, mas ela será eventualmente utilizada para o mal se essa matéria, por exemplo, ela servir para cometer um assalto. Então, esse princípio, ele se aplica em tudo, também à cerveja, também ao cigarro. Isso aqui é importante porque mesmo no catolicismo, essa ideia completamente equivocada de que existem coisas más entrou. Por que entrou? Porque as pessoas não estudam, não têm catequese, não têm boa formação. Eu sei que parece que vai dar assim um bug na tua cabeça, tá? Mas pesquise, estude. A matéria, ela não é má, ela é neutra. Existem ocasiões em que ela pode ser utilizada para fins positivos e nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo na carne, na matéria, porque a matéria ela não é má, tá certo? A matéria ela é neutra. Agora, para concluir aqui a parada, o seguinte. Quando nós estamos fazendo uma oração, o nosso olhar para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos dê a graça da sua amizade, nós não estamos rezando para que Deus nos livre do nosso corpo. Não é esse o olhar do cristão, especialmente católico, sobre si, porque nós não estamos tentando nos desvencilhar da matéria, do nosso corpo. O nosso corpo não é mau. Eu já vi muitas pessoas, gente, mas assim, nessa perspectiva completamente equivocada, nós rezamos para nós tentarmos chegar à amizade com Deus, que é a santidade, no nosso corpo. Se vira nos 30 e na oração. Então você vai rezar para disciplinar o seu corpo. Você não vai rezar pedindo a Deus que te livre do seu corpo, porque o seu corpo não é mau. Você está entendendo? O que eu estou mostrando aqui agora? As derivações absurdas de uma filosofia cujo pano de fundo, cuja base é exatamente a gnose. O puritanismo é uma derivação da gnose, porque o puritanismo vê a matéria exatamente má. O nosso olhar para a matéria é de neutralidade. Ela pode ser utilizada para fins positivos, para fins negativos. Mas vem cá, como é que o cigarro, em que ocasião o cigarro pode ser utilizado para um fim positivo? Ora, nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, colocava-se um maço de cigarro no kit dos soldados que iam para a guerra, porque ajudavam a diminuir a dor. Eles ficavam ali no campo de guerra e quando... Vocês já devem ter visto cenas assim, em que o sujeito está ali morrendo e o outro pegava e acendia um cigarro para ajudá-lo, a ajudar a permanecer o mais vigilante à noite, ajudá-lo no momento de dor, porque tem esses benefícios ali no cigarro, mas também pode ser utilizado para fins ruins,
uma mulher que está fumando para seduzir um homem casado, ela está fazendo um uso moralmente mal da matéria. Entende? Então, não é olhar para a matéria como um fim ruim. Não, não é esse o olhar. Não é esse, definitivamente. A matéria, ela não é má. Ela nem pode ser má em si. Ela é neutra.